Bolseiros e bolseiras de todo o Brasil, aqui quem fala é a Tamires e eu vim apresentar uma nova série que nós vamos fazer de vídeos para vocês, que é 5 razões para assistir. Na verdade, assim, é um jeito de a gente indicar filmes, séries para vocês, dando 5 motivos pelos quais a gente gosta e pelos quais você também deveria assistir. Começou com Bones, porque eu amo essa série, eu queria falar muito dela, então eu decidi fazer 5 razões para você assistir, pela qual eu acho ela importante. E agora, no vídeo de hoje, eu vou falar sobre 5 razões para você assistir lá na Netflix Stranger Things 2, ou 2, né? Stranger Things 2. A primeira coisa que eu achei muito interessante, na verdade, desde da primeira temporada de Stranger Things, é as referências. E assim, há uma grande preocupação das referências funcionarem ou não nessa. Então, né, eles fizeram referências a Stephen King, a ideia de um grupo de crianças lutando contra o mal escondido, né? Eles fizeram referência a vários filmes dos anos 80, de terror, de suspense e tal. E, assim, eu gosto muito dos anos 80, então a minha preocupação era, será que eles vão conseguir fazer isso de novo nessa mesma série e fazer funcionar pra mim e pra muitos tantos que gostam de coisas dos anos 80? E sim, as referências elas funcionam bem. Ele faz referência a alguns filmes bem clássicos, mesmo que seja assim, tipo, só numa discussão ou coisa do tipo, né? E uma das primeiras referências que eu achei muito bacana, que eu fiquei pensando, nossa, que sacada de mestre, foi já logo no primeiro episódio, que chama Mad Max. Eu não vou contar spoiler, porque a ideia não é ter spoiler, é fazer você assistir, mas vamos dizer assim, as referências que eles fazem no filme realmente funcionam e eu recomendo exatamente para você ir lá e caçar essas referências que eles fizeram o tempo todo na série. Então, para você que gosta de ficar procurando easter eggs, essa série é muito boa, ok? Segundo, você tem o desenvolvimento de outros personagens, tanto dos que já faziam parte da trama, que na primeira temporada ficou, né, a procura do Will, mas você tem o personagem do Mike da 11, desculpa, assisti em português, da Eleven sendo os personagens principais junto com Jonathan, a mãe e tal. Você tem o desenvolvimento, na verdade, dos outros personagens que são muito bons, inclusive do Will, porque o Will, coitado, ele apareceu no primeiro episódio e aí depois ele apareceu no último, né? Desculpa, ele estava sumido, então você só tem ele interagindo com os outros personagens, esses dois, né? Fora alguns frames que tem dele durante o tempo que ele estava lá no mundo invertido. Mas eu achei bem bacana porque o menino manda muito bem como Will. Eu achei que ele é um dos atores que mais se destaca nessa temporada. Eu vi também o desenvolvimento dos novos personagens também. E é muito bacana porque você consegue agora interagir com a família das outras crianças. Isso faz com que eles cresçam também mais, porque a gente só conhecia a família do Mike e a família do Will. Então você começa a conhecer a família dos outros, né? Então a família do Lucas, que é muito legal, a irmãzinha dele é demais. Você tem a família do Dustin, e você consegue perceber mais o background que eles têm da vida deles, e isso faz com que o personagem ele cresça. Então eu acho que você tem também o Sean Astin aparecendo, assim, é uma das referências. Quem sabe pra quem não sabe, ele era desses grupos de crianças nos Goonies, que é um filme muito bacana, que acho que toda criança deveria assistir hoje, tá? Então, eu gostei muito do jeito com que ele foi inserido dentro da série. E ele cativou logo nos primeiros episódios, pelo menos, né? O personagem dele era pra ser relevante, acabou sendo relevante pra série. E muitas pessoas acharam que foi meio injusto o que aconteceu com o personagem dele, que eu não vou falar nada, só vou dizer que aconteceu alguma coisa que as pessoas acharam muito injusto. Se você não assiste
Se você não acompanha coisa de spoiler, então não faz diferença. Acontece uma coisa importante que as pessoas não gostaram. Tratou de assuntos polêmicos. E aí aqui eu vou talvez dar alguns spoilers. Então eles trataram de relacionamento interracial, preconceito racial, e né, com o Lucas, no caso. Você tem preconceito racial, você tem relacionamento interracial, você tem a questão da própria descoberta da adolescência, você tem a traição, você tem... Deixa eu ver... Como é que você lida com a culpa, né, diante de algo que você não pôde impedir. Eu acho isso muito polêmico, porque o jeito com que se lida com a embriaguez na adolescência também, que é um tema que não é levado muito a sério pelos filmes, mas eu acho que essa série levou muito, de um modo muito legal de se discutir, né? Assim, abuso infantil, também abuso de jovens e de adolescentes e crianças no sentido de castigo físico. Então ele trouxe tudo isso. Muito bem. Quarta razão é que ele tratou muito legal, assim, eu achei que foi muito legal a transição da criança para adolescente. Principalmente das primeiras paixões para todos, né, ali do grupo. Para quem assistiu a primeira temporada, o Mike já tinha, né, dado um beijinho na Eleven, mas aí você tem os outros adolescentes descobrindo adolescentes, o que é muito legal. Primeiro baile, né, então isso acho que não é spoiler, porque apareceu Tem que dar uma olhada no trailer. Então você tem a preparação para o primeiro baile, você tem os meninos começando a se encantar com meninas, você tem o retorno do relacionamento entre o Mike e a 11, né? Aquela primeira paixão louca, né? Que você não quer ficar longe, primeiro amor, né? Que eles chamam. E então tem algumas transições bem bacanas, a perca da inocência, o isolamento social, então eles tratam bem, porque pro adolescente é bem mais dramático essas coisas de isolamento social, de os amigos não darem bola pra você e essas coisas assim, bullying, então ele trata sobre assunto... Bullying é na outra, né? Também bullying na escola. Finalmente, quinta e última razão para você assistir Stranger Things é que dessa vez você tem a tentativa aí de relacionamento entre dois personagens que na primeira temporada são bem secos, assim, né? Que é a Eleven e o Sheriff Hopper. Eu achei que o Sheriff Hopper é aquele cara durão, machão, que não é na primeira temporada, que resolve tudo e tal, né? E ele não tem lugar para um lado sensível e nem nada do tipo. Já a 11, ela era um rato de laboratório que ficava presa lá. Então aí eles se colocam numa situação em que isso já dá na primeira temporada para você saber que ele vai tentar criar ela de alguma forma. E eu achei legal de trabalhar porque ele não sabe o que é ser pai e ela não sabe o que é ser filha, muito menos uma humana livre, né? E ela não sabe como interagir com pessoas porque ela era ratinho de laboratório. Tem pessoas que discordam de mim, porque eu já tive uma discussão, mas eu acho muito bacana, porque os dois estão aprendendo a ser. Uma ser filha e outro ser pai. E é interessante porque eles erram muito, eles tentam acertar. O que é superproteção, quando você precisa de superproteção e essas coisas do tipo, então eu acho que vale a pena aí para você tentar analisar. Tem coisas que não foram tão boas, mas para um total, assim, Stranger Things parte 2 ou número 2, enfim, Stranger Things 2 foi muito bacana. Trabalhou outras coisas também que vocês podem ver lá, tipo a ideia
do próprio vilão da história, né? Você ter uma mudança nos vilões da história, que também foi muito bacana. Mas, no geral, são essas 5 coisas que eu queria trazer para vocês. Um beijo, até a próxima. Continue nos acompanhando nas redes sociais, na nossa fanpage e também os nossos podcasts. O próximo podcast vai ser muito legal, gente. Sério. Dá uma olhada lá. Tchau!